Semana passada nós começámos a considerar este tema de tristeza e alegria. E a semana passada foi mais, principalmente tristeza, mas depois veio a alegria também, porque nós acompanhámos o trajeto de José e de Jacó, não é? E vimos a alegria do seu pai quando finalmente foi reunido com José. E houve lágrimas de choro, mas durante anos houve lágrimas de choro de alegria, não é? Durante anos tinha havido lágrimas de choro de tristeza, porque Jacó não sabia do seu filho e pensava que ele estaria morto, não é? Há na Escritura mais exemplos de situações de lamentações, de tristeza, etc. Mas hoje vamos voltar-nos para a alegria. E vamos abrir a Escritura em Lucas, capítulo 15, que tem as parábolas da alegria. Parábolas da alegria. Lucas, capítulo 15. Quando nós perdemos alguma coisa de muito valor, ficamos tristes, não é? Lamentamos. Às vezes até choramos, olha, aquilo que eu queria tanto, que era tão precioso, perdi. E quando encontramos, então é motivo de grande alegria, não é? Lucas, capítulo 15, vamos ver para já do versículo 1 até 7. Ora, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então ele propôs-lhe esta parábola: Qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que a encontre? E achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e lhes diz: Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Em primeiro lugar, a alegria para aquele que tinha um bem precioso, perdeu e depois achou. Mas não é só a alegria dessa pessoa. Aonde é que há alegria também quando isso acontece? Nos céus. Bom, quando isso acontece, precisamos de contextualizar. Não é pelo facto de nós termos perdido, por exemplo, um telemóvel. Procuramos na casa, por todo o lado, e finalmente encontramos, ficamos alegres, porque encontramos que os anjos vão regozijar no céu. Os anjos regozijam no céu, alegram-se quando há salvação. Salvação. A salvação é uma coisa tão preciosa e que os anjos que estão com Deus têm a noção do valor da salvação, porque eles assistiram ao nascimento de Jesus, a toda a sua caminhada, ao seu sepultamento, à ressurreição, e tudo isso em favor de quem? Do pecador. Os anjos são agentes de Deus para que a salvação aconteça. Muitas vezes nós vimos o papel dos anjos na salvação. Os irmãos lembram-se, ainda pensando em alegria também, quem é que veio anunciar novas de grande alegria? Foram os anjos, não é? E eram novas porque eram novidade, não é? E eram de grande alegria, porque Deus estava a providenciar exatamente a salvação do seu povo. E a salvação é sempre motivo de grande alegria para Deus. Deus alegra-se com a salvação. Por outro lado, aqui diz que aquelas 99 ovelhas, isto é uma representação simbólica, é uma parábola, não é? Nós não temos que pensar sempre num rebanho de 100 ovelhas, não é?
Mas o que é certo, notem, é que em 100, uma delas estava perdida e depois foi achada. E isto é só para ilustrar que, de facto, o pastor não está bem se alguma das ovelhas não está bem, ou não está a ser alimentada, ou não está no lugar onde deve estar, não está com aquela proteção, com aquela segurança própria daquelas ovelhas que são guardadas, que são alimentadas, que são pastoreadas, não é? Esta é apenas uma de 3 parábolas. Vamos ler a seguinte, a partir do verso 8 até ao 10. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, não acende a candeia e não varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? E achando-a, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Assim, digo-vos a alegria na presença dos anjos por um só pecador que se arrepende. Não é? E de novo, parábola é uma ilustração para mostrar de uma forma comparativa que quando alguém perde um bem de valores e depois o acha, fica alegre, e fica alegre até ao ponto de quê? De convidar os amigos que porventura participaram na busca, não é? Os irmãos, hoje acontece, vai acontecendo, crianças que são perdidas, que são raptadas, que desaparecem. E os pais e a polícia tomam todas as diligências necessárias para encontrar, fazem as buscas. E às vezes leva meses e depois lá se encontra. Ainda muito recentemente, uma criança de 2 anos desapareceu da casa dos pais e estava ali na montanha, a poucos quilómetros de casa. As autoridades ainda estão a investigar como é que a criança de 2 anos lá foi parar. Mas o que é certo é que encontraram o menino e foi alegria, com certeza. E a alegria que nós temos de encontrar alguma coisa ou uma pessoa de muito valor para nós que se havia perdido. E, digamos, essa busca naturalmente é inerente a quem tem o sentimento de perda e depois vai ao encontro. Mas reparem, digamos, esta ideia que é colocada aqui de reunir as amigas para comemorarem, para celebrarem, é comparativamente feito com a alegria que há nos céus, em que no trono de Deus, ou à volta do trono de Deus, estão os anjos que se alegram. Porquê? Por um pecador que se arrepende. E digamos, Jesus procurou deixar com isso. Há uma terceira parábola que é o mesmo sentido e que tem a ver com a questão do filho pródigo, que nós vamos ver, ou lembrar, porque alguns conhecem bem, e que mostra exatamente que ninguém está bem enquanto tiver uma coisa de valores perdida e não for achada. E Deus olha para a humanidade deste mesmo modo. A humanidade está perdida. João escreveu em capítulo 3, verso 18, quem não crê já está condenado. A nossa condição diante de Deus é de estarmos condenados. Por causa de quê? Porque estamos sem Deus. Estamos no nosso pecado. Estamos separados da glória de Deus. Mas por causa do sacrifício de Jesus, quando nós aceitamos esse sacrifício, então nos arrependemos e aí recebemos essa graça de Deus. E somos feitos filhos de Deus. Mas uma vez feitos filhos de Deus, pode acontecer uma situação muito complicada. Há filhos de Deus que se afastam do caminho do Senhor, se apartam, andam, digamos, dissolutamente, andam entregues aos seus próprios desejos e prazeres. E estão como que perdidos.
A parábola que o Senhor Jesus contou e que João relatou de seguida mostra exatamente isso. Notem bem, meus irmãos, não está a falar agora, ou não vai falar agora, de alguém que não era filho. Mas é filho, mas um filho que desperdiçou aquilo que tinha. E, portanto, está a falar, digamos, mais para os crentes, mais para aqueles que um dia experimentaram a graça de Deus. Verso 11. Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, enchendo-se de compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e pondo-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Respondeu este: chegou teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eis que há tantos anos te sirvo, e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhes o porco cevado, o bezerro cevado. Replicou-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Era justo, porém, regozijar-nos e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. O interessante que nós encontramos aqui é, conforme eu já mencionei, a alegria quando aqueles que um dia, como filhos, estiveram na casa do Senhor, estiveram no caminho do Senhor, se afastaram e voltem. E a alegria que é manifestada aqui é de tal modo que, de facto, o Pai dá prioridade a essa celebração. Meus irmãos, custa muito, nós sabemos, levar alguém aos pés de Jesus, aceitar o Senhor como seu Salvador. E é uma alegria quando isso acontece. Quando nós temos batismos na nossa igreja, é motivo de alegria, não é? Nós alegramos, há uma satisfação. Aquele que é batizado, naturalmente, que aproveita as águas do batistério para derramar as suas lágrimas, e são lágrimas de alegria. Há festa. E isso mais não é do que a celebração de alguma coisa que já aconteceu antes, porque quando aquela pessoa se converteu, se entregou ao Senhor, houve festa nos céus. Mas quando essa pessoa
ao fim de algum tempo, se afasta dos caminhos do Senhor, vai chegando a um ponto em que acha que pode viver separado de Deus, pode viver fora da casa de Deus. Acha que, eu sou crente, estive aqui com algumas restrições, o não poder fazer isto, não poder fazer aquilo, ter que me orientar a minha vida daquele modo, já me cansa. Eu preciso de um pouco de liberdade. Eu quero gozar a vida enquanto é tempo. E como o meu pai é um pai de misericórdia, pode ser que um dia ele me receba. Alguns pensam assim. E vão se afastando do caminho do Senhor. E aquilo que foi a semente lançada naquele coração, que brotou, que fez com que aquela pessoa aceitasse o Senhor, se tornasse filho do Senhor, acaba por, parece que ficares apagada, amarfanhada, e parece que já não há mais nada ali de cristão. A pessoa vive, como diz o texto aqui, dissolutamente. Dissolutamente é viver completamente à margem das coisas de Deus. E alguns, de certo modo, acham prazer nisso. Satisfazem-se com isso. E quando alguém lhes fala de voltar à casa do Senhor, de voltar ao caminho do Senhor, não, eu preciso de viver. Eu preciso de satisfazer as minhas necessidades, os meus desejos. E acabam por continuar. Até que chega a um ponto em que, como eu às vezes digo, batem com a cabeça na parede e dói. Porque a parede não quebra, mas a cabeça quebra. Foi o que aconteceu com este moço que é relatado aqui pelo Senhor Jesus nesta parábola. Ele chegou a um ponto em que desceu tão baixo, enquanto tinha dinheiro, tinha amigos, tinha tudo. Mas o dinheiro, meus irmãos, é a coisa que mais facilmente acaba nesta vida, não é? Mas enquanto as pessoas têm dinheiro, pensam que têm segurança, que têm o mundo nas mãos. E o dinheiro de um momento para o outro desaparece, gasta-se. E sobretudo quando não tem juízo, gasta-se ainda mais depressa. E chega àquele ponto em que há um rebate de consciência. Considera, na casa do meu pai, eu teria muito melhor do que isto. Os empregados do meu pai têm melhores do que isso. O que é que eu estou aqui a fazer? E, meus irmãos, eu creio que esse é o toque de Deus, do Espírito do Senhor, para que a pessoa reconheça em que condição está e deseje voltar à casa do Pai. E quando isso acontece, quando há de facto um reconhecimento da condição de afastamento de Deus, de separação, de perda, porque de facto é perda, quando nós não estamos no caminho do Senhor, quando nós não estamos em comunhão com o Senhor, quando nós não estamos a beneficiar daquilo que a casa do Senhor oferece, há perda, há um desperdício. Por isso, muitas vezes chama-se a este o filho pródigo, porque ele desperdiçou. E ele desperdiçou coisas boas. E quando ele reconheceu, porque pensava que fora da igreja, fora do caminho do Senhor, fora da casa do Pai, ele teria a satisfação dos seus desejos, e reconheceu que não tinha. Então, porque Deus tocou, ele voltou. E voltou, mas é interessante a forma como Jesus descreve aqui nesta parábola. Ele pensou primeiramente no arrependimento. Ele pensou voltar à casa do seu pai e confessar-se. Mas alguns ficam por aí. Pensam, sabem que estão errados, reconhecem o seu erro, até desejam voltar, mas depois não são capazes de dar aquele passo. E este jovem deu esse passo. Ele voltou à casa do seu pai. E aquilo que ele tinha pensado e que estava certo, foi exatamente o que ele fez. Chegou junto do seu pai, com o coração arrependido, reconheceu, confessou o seu erro e pediu ao seu pai não para lhe restituir aquela condição de filho que ele tinha tido antes, em que tudo estava também nas mãos dele, mas a condição de um servo humilde. E, meus irmãos, quando nós voltamos para Deus,
devemos voltar com essa humildade. Sobretudo quando nós achamos que éramos senhores do mundo, que nada nos faltava, que o dinheiro que nós tínhamos, os bens que nós tínhamos eram suficientes para nos granjear aquilo que nós gostamos. Mas quando tudo isso falta, e damos conta de que os bens e os prazeres deste mundo não satisfazem, e voltamos para Deus, então não podemos vir para Deus com uma atitude arrogante, dizer: Senhores, olha, eu quero o meu lugar. Nós perdemos esse direito. Eu conheço, sei de algumas pessoas que chegaram a ter uma posição na obra de senhores elevada, de prestígio. Pessoas que eram reconhecidas, mas depois, porque seguiram atrás dos desejos da carne, acabaram por cair, e o tombo foi de tal ordem que os deixou amargurados, quiseram voltar, pediram perdão, pensando que tudo agora estaria apagado. Mas não foi apagado. Porque, meus irmãos, a nossa memória ainda está cá, não é? E a memória dos membros daquela igreja onde isso aconteceu, e os irmãos querem saber onde é a igreja, mas eu não digo. E não digo porquê, porque não foi uma. Ao longo da história do cristianismo tem sido muitas em que isso tem acontecido. Escândalos que existem nas igrejas. E que o Senhor Jesus preveniu: ai daquele por quem vier o escândalo. Quando essa pessoa quis voltar ao ministério, quis voltar à sua posição, não foi recebida, não foi aceita. Porquê? Não será que isto são apenas palavras? Como o nosso povo diz, não serão apenas lágrimas de crocodilo? E foi preciso haver um tempo de travessia do deserto para alguns deles realmente mostrar que se tinham arrependido e que estavam legitimamente de coração prontos para servir ao Senhor. E começaram a servir ao Senhor com humildade e foram restaurados. Porque Deus é um Deus de restauração. Deus não tem prazer nenhum quando nós estamos lá no fundo, quando estamos na lama. E os irmãos sabem. Se Deus não quisesse a nossa restauração, se Deus não estivesse preocupado conosco quando nós caímos, quando nós pecamos, Ele não tinha enviado o seu Espírito. Jesus não se tinha preocupado em tranquilizar os seus discípulos e os consolar, dizendo que eu e o Pai enviaremos consoladores. Um outro consolador. E o Espírito Santo veio. Veio para consolar os discípulos, veio para os revigorar, veio para os orientar, para os guiar, mas também quando eles caíssem, para os levantar. E, meus irmãos, Deus é assim que trabalha connosco. Ainda ontem passou assim pelos meus olhos um versículo do apóstolo Paulo, que aquele que começou um dia a boa obra em nós, a continuará até ao fim. Meus irmãos, nós somos obras inacabadas. Enquanto estivermos neste mundo, somos imperfeitos. A obra que um dia o Senhor começou em nós ainda não está acabada. Alguém pode dizer: eu sou perfeito, sou santo, o Senhor já não tem mais nada que fazer em mim. Esse tal é mentiroso, com certeza. Ou então foi alguém que desceu do céu à terra. Não é daqui. Nós caminhamos para a perfeição. Somos estimulados a ser santos como é santo o nosso Pai que está nos céus. Ou como Jesus disse, ser perfeito como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mas ainda não somos. Mas nas nossas fraquezas, nas nossas fragilidades, nós sabemos que podemos contar com a ação do Espírito Santo na nossa vida. Primeiro, tornando-nos conscientes do nosso erro. E segundo, às vezes pegando em nós ao colo e ajudando-nos a passar para o outro lado.
mas sim restauração é alguma coisa que Deus deseja e que está vivamente empenhado em conseguir em cada um de nós. Ninguém aqui pode dizer, eu estou em cima, eu não caio. Aliás, a Escritura adverte, aquele que está em pé, cuidado, não caia. E às vezes quando alguém diz, eu estou em pé, eu não caio, eu sou muito firme, o diabo está mesmo aí a trabalhar e a levantar o ego da pessoa. E às vezes sem ela dar conta, é um tombo tremendo. Nós devemos ter esta atitude de humildade diante do Senhor. Em primeiro lugar, nós somos frágeis e sujeitos às tentações. Em segundo lugar, nós sabemos que é o Espírito Santo ainda assim que nos segura. E aquilo que nós temos de bom é por a ação do Espírito do Senhor. Porque por nós, segundo a nossa natureza, era o descalabro. Alguém pode dizer, e já tenho ouvido dizer, eu cá tenho a minha fé, eu não faço mal a ninguém, mas também não preciso de ir à igreja. Quase que dando a ideia, a entender que a ideia de igreja é alguma coisa humana, criada pelos pastores para extorquir dinheiro às pessoas. Alguns têm esse conceito. A igreja é uma instituição divina, criada pelo Senhor Jesus, não é? Eu edificarei a minha igreja. E depois diz também, bom para nós, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não é? Mas às vezes o diabo quer entrar na igreja, quer entrar em nós e quer desviar-nos. Foi o que aconteceu com este filho pródigo. Mas, meus irmãos, eu olho para este texto aqui e não vejo apenas um filho pródigo, vejo dois. O outro irmão deste, que ficou em casa, que, segundo diz ali, sempre fez tudo aquilo que o pai mandou. Nunca transgrediu em nenhum mandamento. Ficou em casa, permaneceu ali, servindo e continuando a servir, enquanto o seu irmão foi viver a vida, digamos, num descalabro. Quando o irmão volta, ele ficou enciumado. Ele ficou triste. Enquanto que o seu pai se alegrou, o seu irmão ficou pesaroso, ficou triste. Será que nós ficamos tristes quando alguém que era crente, que andou no nosso meio, se desviou, caiu, bateu no fundo e pela graça de Deus foi resgatado? Nós ficamos tristes por o ver. Temos que estar alegres, não é? Mas aquele irmão não ficou alegre. Uma tristeza tremenda. Ficou com ciúmes. Por ele, o seu irmão tomou aquele destino, fique lá fora, deixa. Já levou a sua herança, não tem direito a mais. Não tem direito a mais. Foi. Estava ele certo. E vejam como aquele outro filho perdeu uma oportunidade de participar da festa e se alegrar. Meus irmãos, nós aqui há um tempo atrás lançámos um ministério de oração por quem? Pelos filhos pródigos. E isso já deu algum fruto, não é? E mesmo aqueles que são filhos pródigos e ainda não voltaram, e de vez em quando vêm, não deixam de ser tocados pelo Senhor. Nem nós devemos deixar de orar por eles.
E eu direi que este ministério de oração pelos filhos pródigos deve ser alguma coisa constante. A Igreja não pode deixar de o fazer. Porquê? Porque há sempre filhos pródigos. Há sempre filhos pródigos. Há sempre um ou outro que esteve no caminho do Senhor e que se vai distanciando. Precisa de voltar. E nós temos visto alguns a voltarem. Mas, meus irmãos, há alguns que ainda não voltaram. E nós devemos continuar a orar. E quando eles voltarem, o que é que vamos fazer? Vamos fazer uma festa, não é? Possivelmente não vamos matar aí nenhum bezerro cevado, mas vamos alegrar-nos. Aquela ideia do bezerro cevado, daquela festa, daquele banquete, era de alegria. E quando alguém vem e volta ao caminho do Senhor verdadeiramente arrependido, meus irmãos, é alegria para nós. Me dizer deste pai, alguém que estava perdido e foi achado. Alguém que volta à casa do pai traz naturalmente alegria. Meus irmãos, estas são as parábolas de alegria. Ainda que pelo meio tivesse havido algum tempo de tristeza, mas nem sempre a tristeza permanece e vai até ao fim. Quando há diligência, quando há envolvimento, quando há procura, então a alegria vem. Vamos ver em João capítulo 10, Evangelho de João capítulo 10, o Senhor Jesus quis que, aliás, não é capítulo 10, capítulo 15, João capítulo 15, o Senhor Jesus quis que os seus discípulos tivessem gozo, tivessem alegria. João capítulo 15, versículo 10 e 11. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Estas coisas vos tenho dito, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Alguém, na sua tradução, em vez de gozo, tem alegria? Alguns têm. Eu direi que quem tem alegria no texto, aí espero que também em si, é uma palavra comum. Mas a palavra que o Senhor Jesus usou aqui é mais do que alegria. É mais do que alguma coisa momentânea. É uma coisa que, de certo modo, extravasa. Não apenas aquele momento alegre, pontual, mas uma alegria que permanece, que regozija aquele que a tem, não é? Satisfação, uma satisfação que permanece, não aquela momentânea. Não é aquela alegria pontual, não é aquela satisfação do momento, mas há uma coisa que permanece. Como, aliás, também, digamos, todo este texto aqui, o que tem a ver é com permanecer. Coisas que permanecem. Aliás, este tem sido o tema da nossa igreja para este ano, não é? Permanecer. E permanecer em quem? Permanecer em Cristo. E Jesus diz, quem permanece em mim, como está no verso 4, diz, permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Depois, no verso 5, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Verso 6 é o contraste, quem não permanece em mim é lançado fora. O verso 7, se vós permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. O verso 9, como meu Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Permanência. É uma coisa que é constante aqui. E quem permanece em Cristo, naturalmente que experimenta o quê? Gozo. Não uma alegria momentânea, porque a alegria momentânea é quando alguém está e depois deixa de estar. É tipo interruptores. Liga, desliga.
E a nossa vida cristã não pode ser isto de interrupção. Ora eu ligo a Cristo, ora desligo. Ora estou em Cristo, ora estou no mundo. Quando isso acontece, podemos ter momentos de alegria, mas que são pontuais, são passageiros. Quando alguém permanece em Cristo, no seu amor, nos seus mandamentos, então a alegria extravasa e é constante. Não há alguma coisa que vem e vai. Isto, meus irmãos, significa o quê? Em termos muito práticos. Que mesmo quando nós temos situações complicadas na nossa vida, não deixamos de ter alegria, não deixamos de ter gozo. Isto significa então que quando há tragédias na nossa vida, nós vamos pular de contentes, rir-nos? Não. Seríamos loucos. O nosso sentimento é de tristeza. Alguma coisa que nos deixou muito abatido. Mas mesmo assim, e apesar disso, nós conseguimos encontrar ânimo. Conseguimos encontrar paz com o Senhor. Não é? Muitos não entendem isso, porque não experimentam isso. Mas quando nós permanecemos em Cristo, mesmo quando as tragédias vêm, quando as dificuldades vêm, e têm vindo algumas famílias da nossa igreja, ultimamente, no meio de tudo aquilo, há paz, há alegria em Cristo Jesus. Os meus irmãos, é preciso não esquecer, permanecer. Porque se alguém não permanece em Cristo, então quando vêm os momentos difíceis de tragédia, a angústia é tal, a tristeza é tal, que toma posse. E a pessoa fica completamente esmagada, numa depressão tremenda. Não consegue ver luz ao fundo do túnel para o seu problema. Não consegue encontrar satisfação e um mínimo de equilíbrio emocional. Porque falta aquela ligação. E, meus irmãos, nós vamos ver isso. Um exemplo concreto. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo esteve preso várias vezes. Ele, da prisão, escreveu várias cartas. Uma delas que ele escreveu foi a carta aos Filipenses. Vamos abrir. A carta aos Filipenses foi escrita aos crentes de Filipos. O que é que aconteceu ao apóstolo Paulo em Filipos, numa das suas viagens missionárias? Foi preso. Foi preso juntamente com Lucas, com Silas, não é? E durante aquele tempo que ele esteve preso, ele lamentou-se, ele chorou, ele clamou a Deus e disse: Deus, porque é que me puseste na prisão? Eu que sou um servo teu, que estou a pregar o Evangelho. Que mal é que eu fiz para que isto acontecesse? Paulo podia ter feito tudo isso. Se ele fosse um crente on-off, tipo interruptores, liga, desliga. Alguém que, quando está ligado à corrente, está lá no auge. Quando desliga, vai por aí abaixo. Esta ideia da corrente, do interruptor, surgiu-me agora. Não está na Bíblia, mas surgiu agora. Nós precisamos de estar permanentemente ligados. E Paulo estava, e porque estava, então o que é que ele fez? Ele cantou, ele louvou ao Senhor. E o testemunho foi tal que não apenas os presos, quando as portas da prisão se abriram, não apenas os presos não fugiram, como ficaram ali, porque tinham sido tocados, impressionados, o próprio carcereiro também. E por causa disso acabou por haver uma igreja em Filipos. Anos mais tarde, Paulo está preso e escreve uma carta aos Filipenses. E eu vou apenas pegar em alguns versículos desta carta, para os irmãos verem. Vejam, por exemplo, capítulo 1, verso 4.
Já agora começando no verso 3, aí começa a frase. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por vós com alegria. Capítulo 2, versículo 2, mas começando no versículo 1. Não gosto de começar a meio. Capítulo 2, verso 1. Portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. E ele acrescenta, nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Completai o meu gozo. E é interessante, primeiro ele usa a palavra gozo aqui. Algumas traduções, porventura, têm alegria. Mas completai o gozo. Há uma coisa que permanece, que extravasa. Ele diz, completai o meu gozo. Como é que o gozo de alguém pode ser completado? Por notícias que são agradáveis, não é? Os irmãos ficam tristes com notícias trágicas. Ficam tristes, com certeza. Ficam alegres. Oi, que coisa boa! A casa do meu parente pegou fogo. Nós ficamos alegres com coisas, com notícias que são alegres, não é? E Paulo estava à espera de ter boas notícias e notícias alegres da parte dos crentes de Filipos. Capítulo 3, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me é penoso a mim escrever-vos as mesmas coisas e a vós vos dá segurança. Regozijai-vos. O regozijo é alguma coisa mais profundo, mais forte do que a alegria. Alguém que regozija está feliz. Alguém que regozija está, de facto, de ânimo elevado. Há uma coisa muito boa aconteceu, para não apenas esboçar um sorriso e dizer, estou feliz, estou alegre. E há uma coisa que permanece, que está aí. Capítulo 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Regozijai-vos. E o que é que ele diz aí? Ele usa aí uma palavrinha importante. Sempre. E este sempre inclui mesmo quando vêm as dificuldades da vida. Mas, irmãos, cada um de nós tem um temperamento diferente e responde de forma diferente às situações. Alguns, no meio das tragédias, das dificuldades, não ficam alegres, naquele sentido de ficar exuberante, em regozijo. Mas também não se deixam abater assim. No meio das dificuldades, acabam por encontrar força e ainda mais resistência, ou então até usando a palavra que as senhoras, de um tema de encontro há pouco tempo, resiliência. A resiliência é a capacidade de, perante o impacto, aguentar e voltar. A resiliência dos materiais, quando eles são comprimidos, quando são apertados, eles resistem, mas depois, quando essa pressão é aliviada, eles voltam à condição normal. Mas, irmãos, às vezes nós somos apertados, aguentamos aquele embate e quando aquilo que apertava saiu, nós voltamos a ter a mesma energia, a mesma força, porventura ainda mais. Não é? Paulo diz, regozijai-vos sempre no Senhor. E ainda, e finalmente, o capítulo 4, verso 10. Ora, muito me regozijo no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, andavais lembrados, mas vos faltava oportunidade.
Não digo isto por causa da necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. E depois ele diz, sei passar necessidade, sei passar dificuldade, sei ter abundância, sei ter pouco, e aprendi a contentar-me, não é? E o verso 13, que certamente muitos conhecem, um versículo bem pequeno, mas cheio de significado, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas, é a resiliência, é a capacidade de resistir, mesmo quando vêm adversidades à nossa vida. Meus irmãos, precisamos de ter este equilíbrio, de facto, na nossa vida. Nenhum de nós, pelo facto de sermos crentes, está isento de tribulação, de dificuldade, de problemas. Nenhum de nós está isento. O próprio Senhor Jesus disse, e os irmãos têm-me ouvido dizer isto muitas vezes, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. E nós vamos passando, às vezes com a nossa própria saúde ou falta dela, com os nossos queridos, com aqueles que nos são muito chegados, vamos passando por isso. Mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Que o Senhor vos ajude, não apenas no dia de hoje, mas sempre, e a regozijai-vos no Senhor. Amém? Próximo domingo voltaremos a este tema, porque temos ainda muitos versículos sobre alegria e enfrentação das dificuldades. Vamos ter um breve intervalo. Quem quiser pode subir para tomar o café. Quem ficar aqui, meus irmãos, quem ficar aqui, por favor, não fique a conversar. Ou pelo menos não fique a conversar alto. Incomoda, está bem? Porque alguns irmãos ficam aqui e ficam no espírito de oração, ficam a refletir naquilo que foi ensinado, ficam a preparar-se para o culto, outros vão chegando, e se outros que vão chegando encontrarem a sala assim meio em conversa mais amena, podem entrar também na conversa. Então vamos usar o átrio lá fora para conversar-se, cumprimentar-se os amigos, mas quem fica aqui, por favor, fique em reverência e fique em silêncio.